Na leitura da semana, nós conseguimos notar ali a vida de Samuel. Mas, em especial, nessa palestra a gente vai analisar os versículos ali do capítulo 8. Iniciando esses versículos, a história diz que Samuel, sendo idoso, estava talvez prestes a morrer, ele designou seus 2 filhos como juízes para substituí-los e ser juízes da nação de Israel. Quando assumiram esse posto, os 2 filhos de Samuel começaram a agir de modo desonestos e a perverter a justiça. Eles não estavam seguindo o exemplo de seu pai. O povo, notando aquilo, designou os anciãos que, por sua vez, foram falar com Samuel porque estavam com medo. Eles não confiaram que Jeová poderia lidar com aquela situação e tentaram agir por conta própria. Veja o que aconteceu nos versículos 4 e 8 do capítulo 8 de 1 Samuel, por favor. Aí diz: com o tempo, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Samuel, em Ramá. Eles disseram: veja, o Senhor já está idoso e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora, designe um rei para nos julgar, como todas as outras nações. Eles agiram de maneira presunçosa. É verdade que eles sabiam que Jeová tinha dado uma promessa que viria o reino quando ele prometeu a Abraão e a Jacó. Eles também sabiam da promessa de Jacó quando ele estava prestes a morrer, que ele falou que viria um rei por meio de Judá. Eles também sabiam dos termos que tinha na lei, sabiam da profecia de Balaão que Jeová induziu Balaão a proferir, mas mesmo assim eles não sabiam quando seria a hora que esse reino viria, quem seria o rei, se seria um reino terrestre ou um reino espiritual. E dessa forma eles não confiaram em Jeová e agiram de maneira presunçosa, escolhendo um rei humano porque queriam ser como as outras nações. Como que Samuel se sentiu naquela ocasião, já que ele era o responsável por aquela nação? Veja os versículos seguintes, o 7 e o 8, por favor. E diz: quando Samuel ele orou a Jeová, veja o que Jeová falou. E Jeová disse a Samuel: faça tudo o que o povo lhe pede, pois não é a você que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei. Eles estão fazendo exatamente o que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam e servem a outros deuses. E é isso que estão fazendo com você. Essas palavras para Samuel foi um consolo. Saber que, por mais que os filhos dele, quem ele escolheu para ser juiz e se substituí-lo, ele sabia, agora por meio de Jeová, que a culpa não era dele. Que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas a Jeová. E isso também foi um grande insulto para Jeová. Como que Jeová ele reagiu então? O versículo 9 nos mostra como Jeová reagiu. Ali diz: agora escute o que eles dizem, mas não deixe de adverti-los com toda a seriedade. Explique-lhes o que o rei que os governará terá o direito de exigir. Jeová disse para Samuel alertar o povo. Jeová disse para Samuel escutar o que eles queriam, ou seja, escolher um rei, mas tinham que alertar o povo. Veja o que Jeová disse, concluindo esse assunto, que aconteceria logo assim que esse rei começasse a agir. O versículo é o 18. Ele disse ali: chegará o dia em que todos vocês clamarão por causa do rei que escolheram para si mesmos, mas Jeová não lhes responderá. O tempo passou e as palavras que Jeová disse aqui por meio de Samuel se cumpriram. Ser governado por um rei humano trouxe graves problemas para Israel, principalmente quando esse rei era infiel a Jeová. E o tempo mostrou que a história humana, todos os tipos de governo, tirando como exemplo ali os israelitas, não tiveram bons resultados ou os resultados que durassem por muito tempo. Alguns políticos até tentaram invocar a Deus pedindo as bênçãos para que pudesse ter paz e segurança no mundo. Mas como que Jeová poderia abençoar algo que não estava de acordo com a vontade dele, ou que não seguissem o modo de Jeová governar? É isso que a gente vê nessa gravura que aparece na página 14 da apostila. Samuel aqui falando com os anciãos. Olha a reação desses anciãos quando Samuel disse que eles estavam rejeitando era Jeová. Samuel estava alertando eles de tudo que o rei poderia exigir deles e como que eles poderiam sofrer por causa daquele pedido. Mas a resposta desses anciãos foi: mesmo assim,
nós queremos um rei a quem nós podemos ver. Queremos ser como as outras nações. Que lições nós podemos tirar então desse relato? A primeira delas é que os israelitas não esperaram Jeová revelar a vontade dele e pedir um rei. Eles tentaram agir, resolver as coisas da vontade ou no tempo que eles queriam. A primeira lição, então, precisamos ter paciência. É verdade que a gente espera que Jeová resolva as questões que a gente tem hoje, que venha um novo mundo, que as promessas de Deus se cumpram, que as promessas que Ele prometeu para nós também se cumpram, as profecias que Ele falou para os últimos dias, que elas também venham. Mas mesmo assim, nós não temos o poder de escolher e nem de dizer quando é. Por isso, precisamos de paciência para poder evitar sermos presunçosos, assim como os israelitas naquela ocasião. A segunda lição: em vez de ter Jeová como um rei, os israelitas queriam ter um rei que eles pudessem ver. É verdade que eles não viam a Jeová literalmente, mas isso não quer dizer que Jeová não estava governando. Jeová usava os meios. E naquela época, os meios que Jeová usava eram os juízes e os profetas. Juízes 2,18 diz que sempre que Jeová fazia surgir um juiz para eles, Jeová estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos todos os dias dos juízes. Como, por exemplo, se eu levantasse a minha mão aqui, e como todos podem ver, se eu a escondesse agora, ninguém aqui diria que eu não tenho mão. Ninguém em sã consciência diria que eu não tenho mão. Da mesma forma, se nós não podemos ver a Jeová, isso não quer dizer que ele não está governando. Jeová nunca deixou de ser o governante supremo de todo o universo. E Jeová usa hoje o meio qual ele usa é Jesus Cristo, que por sua vez usa o escravo fiel e prudente para governar o povo dele aqui na terra. E nós precisamos apoiar o modo de Jeová governar. Terceira lição: Jeová avisou aos israelitas que esse pedido de ter um rei humano ia resultar em muitos problemas. E a gente vê isso desde toda a história humana. Todos os tipos de governos que tentaram fazer alguma coisa de bom não deu certo. Então nós precisamos rejeitar ou ser neutros nos assuntos políticos. Jeová é o nosso grandioso Criador. Ele nunca deixou de ser o governante supremo de todo o universo. Jeová ele é bondoso e se importa com cada um de nós. Por isso, talvez seria bom a gente pensar nessa última pergunta que a apostila nos faz. Como eu estou mostrando que apoio o modo de Jeová governar? Nós estaremos mostrando que apoiamos o modo de Jeová governar por ser paciente, esperar ele agir, apoiar os meios que ele está usando para governar o seu povo, que hoje ele usa o escravo fiel, nós podemos seguir as orientações desse escravo, e, por fim, nós podemos ser neutros nos assuntos políticos do mundo, porque, assim como eu, você também já escolheu um rei, e esse rei é Jeová.